Os espíritos são criados simples e ignorantes, né? Você mesmo já começou a nos dizer isso. Como se dá esse processo evolutivo? Há necessidade do espírito encarnar em um mundo material? Olha, uma das grandes bênçãos que Deus nos oferece é exatamente a capacidade que temos de trabalhar no mundo material. O espírito necessita da vida material para que ele ponha à prova as suas perspectivas, a sua programação enquanto ainda espírito. Então, o trabalho da reencarnação é exatamente o que faz com que os espíritos aprendam, os espíritos trabalhem, os espíritos sofram, os espíritos tenham prazer na vida, no seu trabalho. E isso é que faz a evolução, isso é que faz o crescimento. Então há essa necessidade. É preciso que os espíritos... Aliás, na verdade, as duas faces são importantes. Tanto a face de maturação espiritual, como esta maturação espiritual leva o espírito a entender que ele precisa reencarnar. E a face de reencarnado, de matéria, faz com que ele esteja face a face com os problemas, com os desejos, com as angústias, com os egoísmos, com as renúncias. E isso só acontece num período em que ele está exatamente diante do desafio. Agora, Saruí, quando nós encarnamos várias vezes, nós estamos com corpos diferentes. Como é que nós podemos aproveitar a experiência de encarnações passadas se nós estamos com outro cérebro e não nos lembramos de forma objetiva das nossas vidas? Yasmin, a questão do nós encarnarmos em corpos diferentes e termos cérebros diferentes, isso aí é apenas um detalhe material que absolutamente não influencia no organismo espiritual em si. O nosso espírito ele é eterno e ele vai acumulando as experiências, as quedas, as elevações, ele vai acumulando tudo isso através de um arquivo inexorável que é o perispírito. Então o fato do espírito encarnar num determinado corpo, aquele corpo só tem a finalidade de viabilizar o processo de crescimento do espírito. Então o cérebro ele é um elemento material. O cérebro funciona em função das decisões, em função das escolhas, em função das ações do espírito. É o espírito quem comanda. Então o que nós aprendemos em anteriores encarnações fica em estado latente, está ali. E nós podemos acessar na forma até inconsciente, mas isso brota. Sem dúvida. Porque o espírito, no processo de reencarnação, o espírito faz uma programação do que ele vai fazer, que ele tem consciência do que ele precisa fazer. Então ele faz uma programação. Nesta encarnação eu pretendo fazer isso, aquilo outro. E é exatamente de acordo com esta programação que a espiritualidade define em que família ele vai entrar, quais são as relações que ele vai ter, pai, mãe, irmãos, enfim. É porque este é o processo pelo qual o indivíduo vai buscar a sua regeneração, o seu crescimento. Esta individualidade que ele tem permanece com ele o tempo todo. As diferentes encarnações não alteram isso. Ele continua com a sua individualidade. É como um ator, que ele, como ator, ele é um profissional, mas ele é um espírito, ele está vivendo, ele trabalha, ele vive, come, enfim. E no trabalho dele, ele assume personagens diferentes. Então ele age diferente, uma hora ele é mau, outra hora ele é vilão, outra hora é um mocinho. Essas coisas só vão enriquecer esse indivíduo como ator, como ser humano, mas a personalidade dele continua a mesma. Então a individualidade do espírito pode assumir várias personalidades. Ele pode encarnar como um homem, ter luxo, riqueza, pode encarnar como uma mulher, ter uma experiência de pobreza, é isso? Pode, exatamente. Isso vai dentro da programação. A circunstância com que ele encarna, ela é diretamente ligada, ela é diretamente proporcional à necessidade que o espírito tem de crescer. Muito bom, sabe? Espírito e alma são a mesma coisa? Kardec nos dá uma definição didática muito simples a respeito disso. Tudo é espírito.
Só que quando ele está encarnado, ou seja, no seu processo de reajuste, de renovação, ele é chamado de alma. Então, a definição que Kardec nos oferece é que a alma é o espírito encarnado. Então é só uma diferenciação didática, para nós compreendermos. E para justamente não dar uma confusão. Ideia de como funciona o processo. Alma é o espírito encarnado. Agora, Saulo, e como vivem os espíritos? As descrições que nós temos a respeito de como vivem os espíritos é uma questão muito rica na literatura espírita. Os livros de André Luiz nos mostram isso através do Nosso Lar. Os livros de Kardec, as obras básicas de Kardec, da resposta que os espíritos dão, eles nos dizem que é uma vida absolutamente normal. Existem as projeções, como foi explicado por Pietro Baldi. Nós temos diferentes dimensões. Então, a vida numa dimensão que nós não estamos vendo, mas é uma dimensão espiritual, é uma vida normal, uma vida comum. Eles têm vida de relação, continuam com suas paixões, com suas angústias, só que numa forma diferente daquela que nós estamos. Mas a vida espiritual é uma vida dinâmica, é uma vida como nós temos aqui. Eu já tive a oportunidade de ver a minha avó querida, desencarnada, mas muito mais jovem. Isso acontece com os espíritos? Acontece. Os espíritos eles têm a facilidade, através da força do pensamento, de moldarem a forma como eles querem aparecer. Então, por exemplo, vamos supor que, é uma hipótese apenas, só para poder explicar, vamos supor que o melhor momento, o melhor período da vida de sua avó tenha sido a juventude, ou pelo menos o processo até os 30, 30 e poucos anos. Então ela tem prazer em se apresentar dessa forma, porque aquilo é um momento feliz, é um momento gratificante dela. Então os espíritos podem buscar uma forma que eles tinham há 200 anos atrás, eles podem, enfim, a forma plástica como eles se apresentam vai da distribuição do pensamento que ele tem. E eles se relacionam conosco? Eles continuam a se incomodar conosco? Numa das questões do Livro dos Espíritos, a pergunta que Kardec faz é se os espíritos participavam da nossa vida. E a resposta que eles dão é: não só participam, muito mais do que vocês supõem. Ou seja, dependendo da forma, da relação que os espíritos têm conosco, os nossos amores, os nossos espíritos queridos, eles têm a tendência de quase que nos induzirem a realizar as coisas boas, as coisas positivas. Mas também eles podem nos sugerir as coisas más e ruins, depende do grau de obsessão que esse espírito pode realizar. Mas, na verdade, o processo de interação entre espírito e alma, e o corpo, e o indivíduo encarnado é muito grande. Nós entramos aí agora num campo muito interessante, Assaril, que é exatamente a influência que os espíritos têm na nossa vida. Você estava falando que assim como os espíritos podem nos induzir, nos sugerir boas ações e um caminho bom, eles também podem nos sugerir um caminho errado. É lógico que nós temos o livre-arbítrio, mas o que fazer para conseguirmos identificar quando estamos sendo assediados por um mau espírito? Bom, o assédio do mau espírito, como do bom, mas o assédio em si, vamos chamar assim, ele é uma questão de sintonia. Se você já tem uma determinada perspectiva espiritual e você começa a ter induções de coisas que estão contrariando um pouco aquilo que você espera ou aquilo que você quer fazer, já é um sinal de que você está recebendo sugestões negativas, então é a hora de você se proteger. Agora, se você ainda não tem essa perspectiva e, portanto, o assédio, as más influências, elas acontecem e você as aceita, então você não tem como se proteger, o seu arbítrio ele será sempre escolhido para o lado negativo, até que, através do aprendizado, através do processo de você perceber as suas responsabilidades... E até do sofrimento, sofrimento, você possa então crescer. Então, a única forma que você tem de como é que eu sei que estou sendo assediado é exatamente quando aquele assédio contrariar a sua natureza melhor. Se ele não contrariar, você não sente que está sendo assediado, porque você está fazendo exatamente aquilo que você gostaria de fazer.